Convido os irmãos que pode ficar de pé para nós receber o nosso pastor Cleves Arantes. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém? Os irmãos querem que ligue o ventilador aqui, irmão, do lado de cá? Tá bom? Sim. Eu quero já, desde já, ainda de pé, apresentar aqui duas vidas que hoje compareceram no projeto social de exame de vista, que é Roquilane e nossa irmã Maria. Roquilane é o nosso amado irmão lá atrás. Ele falou assim: pastor, hoje à noite eu vou estar lá. Chegou cedo aqui, irmão. Deus abençoe sua vida, Roquilane. Abençoe mesmo sua família, sua saúde. Deus abençoe sua vida. Como a igreja diz, seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vindo, leva um abraço forte dessa igreja, desse pastor aí, para o seu coração. Mãe Maria, cadê? Maria. Cadê? Maria, que... Ah, sim, Deus abençoe sua vida, irmã Maria. Nessa noite, já veio aqui algumas outras vezes também. Deus abençoe sua vida poderosamente. Amém? Atos dos Apóstolos 16, 32. É uma palavra evangelística e também estamos felizes com Gabriel e Luana, que casaram quinta-feira. Quem pode dar um glória a Deus? Cadê Gabriel e Luana, irmão? Estão lá atrás. Faz assim, Gabriel. Quero louvar a Deus pela vida desse casal e pela vida da irmã Cecília. Começou um trabalho de oração lá, perseverando, e agora estão casados. E Deus abençoe esse casal, Gabriel e Luana, que casaram. Deus abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Tem um jovem que está ali do lado da Tamires também. Samira, Deus abençoe a sua vida, nosso amado irmão que se encontra ali, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos 16, 32. Quem achou, diga amém. Aleluia. Atos dos Apóstolos 16. É uma palavra evangelística. Quem achou, diga amém. 16, 31. Atos dos Apóstolos 16, 31. Quem achou, diga a todos amém. E eles prontamente lhe afirmaram: crer no Senhor Jesus, e assim será salvo tu e os da tua. Como está escrito, o carcereiro, no desespero, fala assim: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas respondem: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Quem crê nessa palavra pode dizer amém, Jesus. Tomemos, por gentileza, vossos assentos. Nos evangelhos de Jesus, em várias menções que faz a Bíblia Sagrada, dizendo assim, Mateus 28, 19. E esse evangelho será pregado em toda criatura. Aquele que crê, diga comigo, aquele que crê, será salvo. Diga comigo, será salvo. Mas o que não crer, será o quê? A Bíblia, ela diz sobre vários textos relacionados ao crer. Outro dia, uma pessoa disse assim para mim: eu creio em Deus, o Deus do universo. E eu disse para ela novamente: qual é o Deus do universo que você crê? Ela: o Deus do universo. E eu disse para ela: eu não creio no Deus do universo. Eu creio no Deus que criou o universo. O Deus que criou o universo.
E esse Deus manifestado na pessoa plena de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo 12, está escrito assim: e portanto não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dados aos seres humanos, pelo qual devemos ser salvos. A única maneira de conceber, de ser salvo, é pelo nome que se chama Jesus Cristo. Qual é o nome que nos salva? Jesus Cristo de Nazaré. Em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, está escrito assim, 44, e aconteceu que quando Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu e de repente sobre todos que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito tivesse sido derramado exclusivo sobre os gentios. 46, porquantos os ouviam expressando em línguas estranhas, exaltando a Deus diante disso, exclamando Pedro: será possível que alguma água que impeça que seja batizado? Eles assim nos responderam: o mesmo Espírito Santo. Em seguida mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por longos dias. Não existe outro nome que possa salvar igual o nome chamado, diga comigo, Jesus Cristo. Diga comigo, Jesus Cristo. Jesus Cristo, diga comigo, é o caminho, é a verdade, diga, é a vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser, diga comigo, por Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Atos dos Apóstolos 10, 43, está escrito assim: todos os profetas testemunharam sobre ele, afirmando que qualquer pessoa, diga comigo, qualquer pessoa, mais forte, diga, qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de todos os pecados mediante o seu nome. Diga comigo, aquele que crê, diga, que crê, recebe o perdão de todos os seus pecados mediante aquele que confessa, diga comigo, o nome de Jesus. Existe outro caminho que leva a Deus a não ser a Cristo? De fato, a Bíblia nos mostra dois caminhos: o da vida e o da morte. O da morte, que é espaçoso e que leva muitos à perdição. 1 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5, está escrito assim: pois a ponte entre Deus e os homens não se chama outro a não ser o nome chamado Jesus Cristo, o nosso Salvador e libertador das nossas almas. Ninguém pode perdoar pecado, ninguém pode nos santificar, ninguém pode nos curar a não ser a pessoa bendita do nome de Jesus. Aquele que vem, aquele que veio, aquele que há de vir, aquele que vai arrebatar a igreja, aquele que vai lavar, aquele que vai levar os lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Há 3 momentos da salvação, diga comigo, 3 momentos, diga comigo, da salvação, 3 pontos da salvação. Em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 9, está escrito assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, diga comigo, se com a boca confessar, diga a Jesus, com a tua boca, diga comigo, será salvo.
Diz assim: se com a boca confessares que Jesus é o Senhor e crê em teu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, diga comigo, será salvo. Diga, será salvo. Primeiro ponto, com a boca confessa que Jesus é o Senhor. Diga, confessa que Jesus, diga comigo, é o Senhor. E crê, diga comigo, e crê de todo o seu coração. Ora, se eu confessei a Cristo com a minha boca e eu creio no meu coração, a Bíblia diz bem clara no livro de Romanos, capítulo de número 10, versículo 9, que eu serei salvo. Pois, de fato, eu tenho que crer no meu coração que Jesus é o Senhor. Hoje o que mais se prega, o que mais está disseminando por aí, que Jesus não pode salvar, que Jesus não pode libertar, que Jesus não pode levar para o céu. Mas se nós fazemos um convite, uma viagem para ir a Jerusalém, lá na terra de Israel, nós vamos olhar que no túmulo de Paulo vai estar escrito restos mortais de Paulo. Se você fazer uma viagem em algum lugar do país, em algum lugar tinha um ator famoso, vai dizer restos mortais aí se encontram nesse lugar. Mas se você for no túmulo de João, vai estar lá João, os restos mortais estão aqui. Mas se nós formos direto em direção ao túmulo de Jesus, lá em Jerusalém, vai estar escrito em 3 idiomas. Quantos idiomas? Quantos idiomas? Isso aqui é para se arrepiar. Está escrito em 3 idiomas. Diga comigo, hebraico, no grego e no latim. Está escrito desse jeito: Jesus Cristo não está entre os mortos, mas está vivo para a glória de Deus Pai. Ele ressuscitou. Quem crê que Jesus ressuscitou? Ele não está entre os mortos. De fato, é interessante que quando Jesus ele vai ressuscitar ao 3º dia, chega Pedro, chega João, chega Maria, chega os demais e vão perguntar sobre o corpo do mestre. Os 2 anos que estão em cima da pedra dá uma risada e diz para eles assim desse jeito: porque procura esse homem entre os mortos? Ele não está morto, mas ressuscitou para a glória de Deus. Quem crê que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou para quê? Para ressuscitar a nossa fé, para ressuscitar a nossa esperança. Jesus é o único que pode perdoar pecado, sim ou não? Eu vou dizer mais aqui, continuar falando algo que é muito interessante. Como algumas vezes eu fui, não que eu era, algumas vezes em terreiro de macumba, do candomblé, se fazia muitas matanças de animais. Algumas até vi, e faziam-se sacrifício espargindo o sangue daquele animal. Depois do animal se fazia da pele daquele animal os tambores que serviam para tocar os atabaques. Ora, que interessante é que eles fazem esse tipo de prática acreditando que o sangue daquele animal pode resolver algum problema da humanidade. De fato, em algum momento da minha vida, eu, Kleber Arantes, acreditei nisso. E se você pegar toda a história da narração do Antigo Testamento, para alguma pessoa ela ser alcançada, para ser perdoada por um momento, era necessário matar um animal, espargir o sangue sobre aquela pessoa para fazer um trabalho de expiação. Ao contrário que acontece hoje de alguns lugares que a gente vê. Mas quando o trabalho se fazia de um animal que matava e espargia sobre alguém, ali fazia encobrir, diga comigo, encobrir o pecado daquela pessoa, e ali permanecia durante 1 ano. Novamente a pessoa voltava e procurava o sumo sacerdote no Antigo Testamento e fazia todo aquele ritual novamente, espargia o sangue novamente para perdão de pecado daquelas pessoas do Antigo Testamento. Agora, se nós pegarmos todos os animais do Antigo Testamento, quantos?
todos os animais, pegasse bode, cabrito, ovelha, boi, vaca, tudo, e colocasse todos os animais que já morreram no nosso século, e fizesse o maior holocausto de toda a história, não conseguiria perdoar os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que por causa de um sangue, nós fomos alcançados, lavados e remidos para a glória de Deus. Que sangue é esse, pastor Kleber? É o sangue chamado Jesus. É o sangue chamado Jesus. Quem pegou aqui? Quem pegou? Quem crê que o sangue de Jesus tem poder? É esse sangue que purifica, é esse sangue que perdoa, é esse sangue que nos alcançou mediante a morte dele na cruz. A Bíblia diz que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Diga-se comigo: Jesus derramou teu sangue por nossas vidas. Por gentileza, hoje eu vou precisar de um pouquinho de água. Não sou de costume de tomar água, mas... Não, já foi lá pegar já um obreiro. De fato eu não tomo, porque eu tomei pouca água e foi muito movimento hoje. Sem derramamento de sangue não haveria o quê? Diga comigo: perdão. A Bíblia diz que se tem uma coisa que o diabo teme, se tem uma coisa que ele odeia, é quando ele sabe que há um sangue de Jesus sobre a sua vida e sobre a minha vida. No livro do Êxodo, capítulo de número 12, passou-se as pragas no Egito, sim ou não? Foi a primeira Páscoa celebrada ali em aproximadamente 1500 anos antes de Cristo. Passa a praga da morte, da escuridão, vem a morte, vem a última praga, o anjo da morte, e vai matar milhões daqueles homens ali no Egito. E perto da meia-noite, aonde o anjo passava, matava milhares de pessoas, mas aonde tinha a marca do sangue nos umbrais da porta, havia livramento da parte de Deus. Eu creio que esse sangue te livra, te santifica e te dá o escape aqui nessa noite. Esse sangue a qual ele derramou por nós, diga comigo, na cruz. Então, 3 momentos da salvação, diga-se comigo, com a boca. Confessa. A Bíblia diz bem claro que aquele que confessa diante dos homens, eu, Senhor, confessarei diante do... A Bíblia é bem clara e categórica: aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu. Primeiro ponto da salvação, diga com a boca, confessa. Diga com o coração, se crê. E com o ouvido, ouve a palavra de Deus. Vamos dizer comigo, vamos ensaiar. Com o ouvido, a gente ouve a pregação. Com a boca a gente confessa, e com o coração a gente crê para a salvação. Quem crê nisso, diga amém. Quantos já confessaram a Jesus como seu único, exclusivo Salvador? Quantos já creram que Jesus é aquele que veio por morrer por nós? Não há outro nome a não ser esse nome que pode nos salvar. A Bíblia diz bem claro que Jesus ele está às portas e a qualquer momento vai ouvir falar de quê? Do arrebatamento. Tem muita gente que crê. Outra pergunta interessante esses dias. Até foi arrumado um microfone de lapela ali, o Breno comprou. Fizemos um teste aqui hoje. Saí na rua pelo menos aí uns dias para fazer um evangelismo pessoal. E eu perguntei novamente uma pessoa, falei assim... eu não vou entrar em muito detalhe, mas eu perguntei assim: você crê em Deus? Ela disse sim, é lógico, eu creio em Deus. E eu disse assim: qual Deus? Essa já falou diferente. Falou assim: eu acredito no Deus dos cristãos. E eu disse para essa pessoa novamente: o Deus dos cristãos é qual que você está dizendo? E ela disse: Jesus, esse é o Deus dos cristãos. Fiz a segunda pergunta: você acredita na Bíblia toda? Ela disse: lógico que não, eu acredito em partes da Bíblia, mas eu acredito no Deus dos cristãos que se chama assim Jesus. Sabe que eu fiz a primeira colocação para ela, foi nenhuma pergunta. Sabe o que é engraçado? Que tem muita gente que acredita nos Deus dos cristãos, acredita em Jesus Cristo, sim ou não? Acredita na Bíblia, acredita em tudo, mas na hora de praticar naquilo que a Bíblia diz, para que andamos na verdade e na luz, que nele não é engano,
Ninguém quer. Quando fala que Cristo é o Salvador, que está escrito na Bíblia, aí a pessoa ela correu. Mas eu acredito em parte. Por quê? Porque a Bíblia tem controvérsias. Eu não acredito na Bíblia. Mas da onde que saiu a ideia que Jesus morreu e ressuscitou por nós? Da onde que está que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Não tem outro lugar a não ser o que está escrito na Bíblia. Acredita no Deus do cristão, mas não quer acreditar na palavra de Deus. Quem crê que a palavra de Deus é a salvação, é a libertação para nós. Quem crê que essa palavra aqui ela é libertadora. Quem crê que essa palavra aqui é alimento para as nossas vidas. É essa palavra que é chamada porta, água, vida. É essa palavra que é chamada o pão da vida. É esta palavra que nos alimenta. É essa palavra que é rocha. Essa palavra que é porta. Essa palavra que levanta o morto. É essa palavra que nos aviva. É essa palavra que nos coloca de pé todos os dias. Chega comigo. É a palavra de Deus. Como está escrito em Jeremias: cai-se a erva, seca-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra não foi feita somente alguns pontos para mim. Aí eu tenho que acreditar nela toda. Mateus 24:35: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tem mais gente crendo no filósofo que escreveu um livro de 100 anos para cá, mas não acredita na palavra de Deus que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas que é tão atual para as nossas vidas. Quem crê que essa palavra permanece para sempre, diga amém. Digam amém. Jesus é essa palavra que é firmeza e que é luz para as nossas vidas. Fechando aqui esse ponto desse sermão, eu não vou entrar em detalhe, mas foi a escola bíblica na igreja lá em Vale do Sol falando sobre esse tema. O carcereiro, houve um terremoto, ele olha e vê que a cadeia estão com as portas abertas. A primeira coisa que ele pensa é o seguinte: não tem outra solução para mim a não ser, diga comigo, morrer. Diga, morrer. O carcereiro, ele se encontrou numa situação de morte, porque teve um terremoto, as cadeias, as portas da prisão todas se abriram, e Paulo e Silas estavam dentro daquela prisão. De repente, aquele carcereiro, ele pegou a espada, direcionou-se a ele dizendo: eu vou me matar agora. Eu quero só frisar uma coisa aqui para nós cristãos nessa noite aqui. Diga comigo, o carcereiro, ele é o quê? Ele é o quê? Ele ia se... Nossa, tão tímido de falar. Quem tem que estar mais tímido aqui sou eu, mano, falando nesse altar. Eu sei que foi um dia corrido, né, Karina? Amanhã tem mais. Eu sei que é um dia corrido. O coordenador do projeto falou assim comigo: irmão, eu só estou de pé pela fé. Você não tem ideia. Ele vai chegar sábado em casa, só para ficar sábado, e vai ficar 2 semanas fora, direto. Imagina nós aqui, só um dia fez isso aqui, e eles estão semana toda. Eu falei, meu Deus do céu. Ele pega a espada, ele faz o quê? Ele queria se? Queria não, ele ia se? Só uma coisa aqui, pense comigo, eu vou descer aqui no altar, só para me frisar nisso aqui, eu faço uma oração agora. Todos nós temos uma causa em que nos leva para o Evangelho de Jesus Cristo, sim ou não? Exceção aqueles que nasceram no berço evangélico, amém? Se eu for perguntar aqui cada história de cada pessoa, cada um vai dizer uma história diferente. Qual foi a causa em que te levou você a trilhar o caminho do Evangelho? Esse moço, o carcereiro, ele pega a espada, ele diz assim: não tem outra solução a não ser a mim matar, porque ele soube que as portas da prisão todas se abriram. Paulo e Silas olhou aquele homem quando ia se matar, ele grita bem alto: não te faças nada, todos estão aqui no mesmo lugar.
Agora, se eu for abrir aqui esse momento de oportunidade, quantas pessoas que veem para o Evangelho, porque muitas das vezes se viu numa situação difícil, numa situação de depressão, de angústia, de depressão, de desespero, de dívida, de casamento, de emprego, de repente de uma doença à beira da morte, de uma situação que aconteceu, alguém que te abandonou, uma empresa que quebrou. Todos nós viemos para o Evangelho sempre tendo alguma situação, ou porque Deus usou alguém, porque falou que eu poderia morrer e ir para o inferno. Outros que vêm para o Evangelho com medo de alguma coisa, de ir para o inferno, sim ou não? Outros que vêm para a igreja e vai se alimentando da pregação da fé, porque tem alguma necessidade. Todos nós aqui, um dia nós entramos no Evangelho por causa de um momento exclusivo da nossa vida. De repente foi para se libertar das drogas, da bebida, de coisas alheias e coisas adversas, de uma solidão que estava nos acompanhando, de algo que estava ao encontro mesmo direto com Cristo. Todos nós temos uma necessidade aqui. Todos nós sendo seres humanos, somos seres que buscamos atrás sempre de uma resposta para a nossa vida, sim ou não? Todos nós aqui, nós estamos aqui nessa terra, nós queremos sempre buscando o quê? Uma resposta. É assim, não é? Uma resposta para dentro da família, uma resposta para dentro da casa, uma resposta por que não deu certo aquele projeto. De repente uma enfermidade que bate, uma resposta por que daquela enfermidade, por que Deus levou aquela pessoa, por que aconteceu aquilo. E muitas das vezes aquilo vai nos despertando a buscar alguma resposta. E é nessa hora em que muitos embate o desespero, que a gente vê que muitos vão para o outro caminho. E esse prisioneiro, esse homem carcereiro, ele não tinha outra solução a não ser se matar. Mas de repente ele escutou uma voz: não te faças nada, todos estão no mesmo lugar. Na hora se acendeu as lâmpadas. Ele olhou e viu que as cadeias estavam com as portas abertas, mas ninguém fugiu daquele lugar. Quem pegou essa palavra? Escute uma coisa, irmãos. Agora vamos voltar aqui, um pensamento bem claro e bem lógico. Eu estou condenado e preso há muitos anos, não vou sair da cadeia nunca mais. Se eu vejo as portas da cadeia abertas, o que eu vou fazer? Fala a verdade, mano. Vira. Fugir. O que você faz, radical? No caso, eu iria fugir. Vamos falar a verdade. Você não metia o pé ou não metia o pé, irmão? Eu tô ferrado mesmo. Eu tô ali na prisão, irmão. A porta se abre, automaticamente eu vou estar ali na pipa, eu vou embora. É lógico, é do ser humano isso. Imagine alguém que está 10, 15 anos, 30 anos preso numa cadeia. Vem uma oportunidade de porta aberta. Quem é que não vai fugir? Mas Paulo e Silas gritou bem assim, ó: não te faças nada, porque todos estão aqui. Sabe que eu vejo isso? Mesmo com as portas abertas, ninguém fugiu, porque isso mostra que Deus está no controle de todas as coisas. Ele está no domínio de todas as coisas. Quem pegou essa palavra aqui? As portas foram abertas, mas ninguém fugiu, porque Deus está no controle de todas as coisas. Era Deus dizendo através da vida de Paulo para o carcereiro: não te faças nada, porque Deus está no controle de todas as coisas. É Ele que abre porta, é Ele que fecha, é Ele que abre caminho, é Ele que mata, é Ele que faz viver, é Ele que honra, é Ele que abate, é Ele que levanta, Ele faz cair. Esse é o Deus que está no controle de todas as coisas. Foi por causa disso que um dia você entrou no Evangelho, ouvindo essa pregação assim, ó: Jesus está no controle de todas as coisas. Oh glória! Quem está comigo nessa palavra? Vou aplicar aqui. Bateu a enfermidade, você correu para a igreja e ouviu o pregador dizendo: Jesus está no controle de todas as coisas. A empresa quebrou, você está desesperado, não viu solução nenhuma. Aí Deus usou alguém dizendo: Deus está no controle
de todas as coisas. Oh glória! A porta fechou, Jesus está no controle de todas as coisas. Alguém me mandou embora, Jesus está no controle de todas as coisas. A angústia bateu, Jesus está dizendo: eu estou no controle de todas as coisas. Quem crê que Jesus está no controle de todas as coisas? Ele está. Ninguém fugiu, porque Deus está no controle de todas as. Não te faças nada. Aí tá, aí ele ouve assim: mas o que eu tenho que fazer então? Aí Paulo disse assim: ó, só tem a única maneira de você escapar daqui. Qual? Só tem uma maneira de você escapar desse lugar. Aí Paulo fala assim, isso aqui é interessante, e eu vou terminar aqui. Diga-se comigo: crer, vamos dizer, crer no Senhor Jesus, será salvo. Diga comigo: será salvo. Salvo de quê? Dois contextos. Diga comigo, dois contextos. Primeiro, salvo de quê? Duas coisas. O que o carcereiro queria ser salvo? Porque ele não queria, diga comigo, morrer. Ele não queria, diga comigo, morrer. A primeira pregação de Paulo foi: crê no Senhor Jesus e será salvo. Diga comigo, você e da tua família. Salvo de qual contexto? Do perigo iminente que estava rodeando a vida dele. Mas a Bíblia diz que aquele homem, o carcereiro, ele confessou a Cristo como Salvador. Pega isso aqui, olha para cá. Alguém já pegou? Isso aqui que é a maior pregação do Evangelho, irmãos. Olha aqui, escute aqui, irmãos, escute aqui. Olha aqui, irmãos. Eu tenho um prazer de estar aqui no culto, de pregar, ver alguém trazendo pregação aqui nesse lugar. Eu tenho um prazer, porque eu sei que não é todo lugar, e esse lugar aqui é uma igreja que falta para a mensagem e ama a palavra de Deus. Diga comigo, ele foi salvo do contexto do perigo. Eu vou terminar aqui. Olha aqui. Quando o homem, quem já teve um revólver apontado para a cabeça e o homem falou assim: eu vou te matar hoje? Já aprontou assim, Josilene? Misericórdia. Sério, o homem. E você, Josilene? Apontou assim. E você, Silvana, já? Um dia, eu contei isso, não sei para quem hoje. Ah, tá, lembrei. Aconteceu isso comigo. O homem, ele me levou. Eu que fui até ele. Chamado Valdeci na época, ele tinha um caminhão. Ele é conhecido como na época do grupo de extermínio. O Jaime correu lá na Nova Campina, na Rua 2, falou assim: olha, ele vai matar o seu filho. Mas eu inocentemente fui. E é naquela hora que a gente vê o perigo, que a gente clama por quê? Por salvação. Salvação de que ponto? Diga comigo, do perigo. No momento que você já se viu em perigo, você clamou por quê? Eu chorei só. Você tá ruim mesmo, hein? Você não clamou em Deus nenhum minuto? Nem lembrei. Sai fora, que é isso, velho? Miséria, e você, velho? Você clamou por Deus? Sim. Só chorou. Mas bate o sentimento, né? Bate o sentimento, sim ou não? O desespero leva a pessoa o quê, irmão? Chorar e pedir o quê? Lá no fundo, ainda que ela não falou: Deus, me livra da... Eu vou terminar aqui agora. Me livra da situação. O Marcelo uma vez já contou. Já levaram ele para o areal. Mas não era para morrer. Né, Marcelo? Em que Deus dá livramentos. Mas na hora em que vem o livramento, a pessoa fala o quê? Deus, me livra do... Diga comigo, do perigo. Quantas pessoas que batem no leite? Quantas pessoas já bateram no leite do hospital aqui numa situação difícil? Falou assim: Deus, me tira daqui que eu vou te servir. Levanta a mão. Ali, ó. Nosso amado irmão ali. Quantas pessoas que já se viram num perigo eminente, falou assim: Deus, o Senhor me tirar daqui dessa depressão, dessa angústia, desse hospital.
me livra dessa situação. Paulo disse assim: tu serás salvo. De quê? Do perigo que estava rodeando ele. Mas o carcereiro, ele aceita Jesus como sal. Aí que vem a mensagem do evangelho, eu encerro aqui. Qual é o propósito do evangelho? Diga-se comigo, não é. Diga, não é só para me salvar. Diga, do perigo eminente, do perigo da terra. A proposta do evangelho é de nos salvar da condenação eterna. Aquele homem, ele diz assim: eu quero receber Jesus para ser salvo tanto do laço da morte, mas para ser salvo em Cristo Jesus e se livrar da condenação eterna. Oh glória! Sabe qual é o fato que nos leva a aceitar a Jesus? Não só para nos livrar das nossas mazelas aqui da terra, mas é para nos salvar da condenação eterna. Porque naquele grande dia, Deus, ele vai chamar, e vai chamar você pelo teu nome, e vai dizer assim: vinde possuir por herança o reino que está preparado antes da fundação do século. Oh glória! Quem crê que o seu nome está escrito no livro da vida? Quem acredita que o teu nome está escrito lá? Sabe por que Deus escreveu o teu nome lá? Não foi só para te livrar do perigo da terra, mas para te livrar do laço da condenação e te colocar no céu da eternidade com Jesus de Nazaré. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É esse evangelho que transforma, é esse evangelho que nos conduz até a Cristo. É esse evangelho que nos transforma, que vai nos convencendo do nosso pecado, que vai convencendo da nossa imundície. É esse evangelho pregado, Jesus Cristo, que vai nos moldando, trabalhando em nós todos os dias. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e as coisas novas se fazem em nossa vida. Quem crê que está vivendo uma nova vida agora com Jesus, Ele não só te livrou do perigo da terra, mas te livrou do perigo eterno. Naquela hora o homem que ia se matar, ele falou: o que eu devo fazer? Crê no teu coração. Eu creio que ele batiza na cadeia. Ele batiza onde? Na cadeia, porque a Bíblia diz que eles fizeram descer até a casa e ali fizeram uma festa. Toda a família do carcereiro também se converte e batiza. Amém ou amém? O carcereiro batizou, sim ou não? Mas não foi só ele. Diga comigo, foi todos. Diga, da sua casa. Todos. A Bíblia é bem clara em Romanos capítulo 6 primeiro: se formos sepultados com Ele, juntamente com Ele na sua morte, juntamente com Ele ressuscitaremos para sempre. Quantos aqui não são batizados nas águas? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas pessoas que têm desejo de cumprir o que aconteceu com esse carcereiro, de crer que você já crê e ser batizado nas águas por Jesus Cristo. Romanos capítulo 6: se formos batizados com Ele na sua morte, juntamente assim como Cristo ressuscitou, ressuscitaremos com Ele para a vida eterna. Eu não estou falando que tu vai batizar hoje, não estou falando que tu vai batizar amanhã, mas você tem desejo de um dia de se batizar, levanta aí do seu lugar e vem cá na frente em nome de Jesus. Quem tem desejo de um dia de descer as águas, levanta a tua mão e vem cá na frente, que eu vou fazer a Deus uma oração pela sua vida. Quem tem esse desejo, saia do seu lugar. Saia do seu lugar. Quem tem desejo de batizar um dia, pastor, eu tenho desejo de descer as águas. Olha quantas vidas, irmãos, que tem desejo de descer as águas. Quem pode aplaudir o nome de Jesus?